Bom dia, galerinha. Saúde e muita paz para todos. Hoje a nossa videoaula é só de resolução dos exercícios que foram deixados para vocês na última segunda-feira, tá bom? Então preste atenção para que você possa tirar todas as dúvidas, porque logo em seguida eu vou mandar mais uma lista de exercícios para a gente fixar esse conteúdo bem direitinho, tá? Já que ele é muito cobrado no Enem. O nosso primeiro item falava que tem um conjunto com 8 valores, que eu já coloquei em rol, né? Já botei em ordem, tá bom? E ele pediu para que nós calculássemos a média, a moda e a mediana. Nessa ordem, porque lá no próprio item tem a palavra respectivamente. Então a gente sabe que como é que calcula a moda, como é que calcular a média aritmética. A média aritmética é a soma de todos os elementos de um conjunto. Então é só a gente fazer isso. Então quando eu for calcular a média aritmética, a nossa média aritmética vai ser, ó, somar tudo aqui, eu vou somar logo tudo de uma vez, ó. 10 mais 10 mais 20, 20 mais 15, mais 15, mais 22, mais 23 e mais 23. Então 10 mais 10 mais 10 dá 30, 30 mais 30 dá 60, 60 mais 20 dá 80, 80 mais 20 dá 100, 100 mais 20 dá 120, mais 2, 122, mais 3, 125 e mais 3, 128. Então tudo em cima somado dá 128, dividido pelo total de valores, que é 8. Quando você fizer essa continha aqui, ó, 128 dividido por 8 vai dar 16. Tá bom? Então, ó, eu somei tudo em cima já de uma vez para não repetir, deu 128, 128 dividido por 8 deu 16. Então a nossa média aritmética é 16. Tá bom? A nossa média aritmética aqui deu 16, já foi. Agora é só nós calcularmos a moda. A moda a gente sabe que é o valor que mais se repete no conjunto, tá bom? Quando eu olho para esses valores aqui, que já estão em rol, o valor que mais é observado é o valor 10. Então a nossa moda vale 10, já foi. E a nossa mediana, você tem duas maneiras de calcular. Se no conjunto tiver quantidade de elementos ímpar, só tem um valor do meio. Esse valor vai ser o da mediana. Só que o nosso conjunto tem 8 valores e 8 é um valor par. Então nós temos 2 valores no meio. Quais vão ser esses 2 valores? A nossa mediana vai ser, ó, quando eu pego 8 posições e divido por 2, dá 4. Tá bom? Então o nosso primeiro elemento vai estar na posição 4, por isso que eu botei aqui o x4. Ó. E o próximo elemento é o vizinho dele, para cima, tá? O sucessor, que é o 5. Então os meus 2 elementos que vão compor a mediana vão estar na posição 4 e na posição 5. Aí eu somo os 2 e divido por 2, como ficou bem claro na explicação da aula passada. Então conte aqui, ó, quem está na posição 4? 1, 2, 3, 4. Posição 4 é o número 15, ó. Mais... E quem está na posição 5? 1, 2, 3, 4, 5. É o 15 também. Tá? E aí a gente sabe que 15 mais 15 dividido por 2 vai dar 15. Porque 15 mais 15 dá 30. E 30 dividido por 2 dá 15. Já foi. Tá? Então, como ele queria as respostas, a resposta respectivamente, ó, eu vou procurar lá no nosso gabarito, nas nossas alternativas, a opção que tenha na ordem, ó, 16, depois o 10 e depois o 15. Perfeito? Então, questão resolvida, show de bola. Agora eu vou apagar o quadro para que a gente possa fazer o item 2, tá bom? Só um... E aí, galerinha, voltando, tá? Item 2, tá? Item 2, bem facinho, que não precisa nem de cálculo, desde que você tenha percebido qual é a definição de desvio padrão e para que ele serve na aula passada, tá bom? É uma questão que fala que 2 candidatos, Marco e Paulo, eles estavam participando de um concurso público e eles empataram. Como é que eu sei que eles empataram? Ora, porque a média dele foi a mesma. A média aritmética, MA, do Marco foi 15 e do Paulo foi 15. Então eles empataram. Só que no concurso só tinha uma vaga. Somente um vai se classificar. Quem vai se classificar? O candidato que tiver o conjunto de notas mais regular. Como é que eu faço isso? Olha para o desvio padrão. O candidato que tiver o conjunto mais regular é aquele que tem o menor desvio padrão. E o menor desvio padrão, você observa aqui que é do Marco. Então o candidato que vai se classificar na primeira posição é o Marco, porque tem o menor desvio padrão e com isso o conjunto dele é o mais regular.
Beleza? Então nossa alternativa correta é a letra B. Vou apagar o quadro para nós fazermos a número 3, tá bom? Pronto, galerinha, item 3, tá bom? O item 3 é uma questão bem facinho que vocês vão pegar na hora. Ele conta a história aqui, ó, de um jogador, de alguns jogadores de basquete que, ao realizarem 4 partidas, marcaram essas quantidades de pontos. O jogador A, na primeira partida, marcou 31, tá? 22 na segunda, 18 na terceira e 9 na quarta. Tá bom? Para eu não me alongar muito, tá aqui, ó, a quantidade de pontos que cada jogador marcou na respectiva partida. Aí um empresário, um técnico, quer contratar o jogador que possua maior regularidade para o seu time. Que jogador ele vai calcular, ele vai contratar? Então, se nós tivéssemos aqui, ó, uma outra coluna com o valor do desvio padrão, nós iríamos olhar para esse desvio padrão e iríamos contratar o jogador com o menor desvio padrão. Como não tem, não vai calcular o desvio padrão disso aqui tudo não, porque vai demorar. Para você saber qual é a regularidade do conjunto, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar o valor maior e subtrair do valor menor. Pronto. Então, em cada um desses jogadores, A, B, C, D e E, você vai subtrair o valor maior do valor menor. E o que der menor é o conjunto mais regular. Tá bom? Então vamos fazer isso aqui para o jogador A. O jogador A, qual é o maior valor? 31. E qual é o menor valor? 8. Aí quanto? Não, 9. Aí quanto que é 31 menos 9? 31 menos 10 dá 21. 31 menos 9 tira 1. Aumenta 1, né? Então vai dar 22. Tá bom? Então tá aqui, ó, deu 22. Guarda esse valor. No jogador B, qual foi a regularidade? Maior valor, 25. Menor valor, 15. 25 menos 15, 10. Já foi. Jogador C, maior valor, 23. Menor valor, 18. 23 menos 18, 5. Olha, deu pouquinho. Jogador D, maior valor, 24. Menor valor, 16. 24 menos 16, 8. E o jogador E, maior valor, 24. E menor valor, 17. 24 menos 17 dá 24 menos 17 vai dar 7. Perfeito, pronto. 24 menos 17 deu 7. Então observe aqui, ó, fazendo a subtração do maior valor pelo menor valor em cada um dos jogadores, aonde que a gente obteve o menor número? O menor número foi obtido aqui, ó, no 5. E esse 5 corresponde ao C. Então o jogador C é o que possui maior regularidade. Então, para o cara contratar o jogador mais regular, ele tem que contratar o jogador C. Beleza? Facinho, facinho. Bora para o item 5, tá bom? Vamos só, o item 4. Vamos só apagar o quadro para a gente continuar. Aí, galerinha, item 4, tá bom? Para a gente ver aqui como é que fica. Bem facinho também, outra questão que não precisa de cálculo, mas aí a gente precisa raciocinar um pouquinho, tá bom? Ele conta aqui, ó, que temos 5 equipes que estão disputando uma corrida de regularidade. Olha aí, ó, que texto espetacular. Corrida de regularidade, então, quem é a equipe vencedora? A equipe mais regular. Observe que os tempos das equipes, na média, deu a mesma coisa. Olha aqui, ó, tudo deu 45, tá bom? Então, é como se eu analisar somente a média, vai estar tudo igual. Só que a gente sabe que quando a média empata, tem algo que desempata. O algo que vai desempatar para nós aqui, ó, é o desvio padrão. Não precisa nem olhar para a moda. Quando empatar na média, corre logo para o desvio padrão. E o desvio padrão, para tornar o conjunto mais regular, é o menor desvio padrão. Então, como ele quer saber qual foi a equipe que venceu? Ora, a equipe que venceu foi aquela que foi mais regular. A equipe mais regular é aquela que tem o menor desvio padrão. Olha para cá, ó. 5, 4, 1, 3, 2. Qual foi o menor desvio padrão? Observe que o menor desvio padrão foi 1. E o número 1 equivale à equipe 3. Então, a equipe que foi a mais regular e, portanto, vencedora, vai ser a equipe 3. Olha que questão facinho de fazer, tá bom? Não precisou de cálculo, mas a gente precisou lembrar da definição de desvio padrão, tá bom? Então, mais uma feita, vou só apagar o quadro aqui para a gente fazer a nossa quinta questão. Pronto.
Item 5, galerinha. Item 5, que é o último item da nossa lista, relacionado com o conteúdo de estatística, tá bom? O item 5 talvez seja o mais trabalhoso para nós. Veja, trabalhoso, não difícil. Porque ele quer que seja calculado aqui o desvio padrão. O desvio padrão desses números que representam as faltas de alguns empregados em uma empresa. Você observa que tem 3 funcionários que nunca faltaram, tem 3 funcionários que faltaram 2 vezes, tem 2 funcionários que faltaram 4 vezes, um funcionário que faltou 6 vezes e um funcionário que faltou 10 vezes. Então, para calcular o desvio padrão, a gente lembra que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, primeiro tem que calcular a variância. Para calcular a variância é a diferença dos quadrados entre cada elemento e a média. Então, primeiro tem que calcular a média. Como é que se calcula a média? Ora, a média aritmética, que aqui eu vou chamar de x barra, a média aritmética vai ser a soma de todos os valores dividido pelo total de valores. E aí eu já vou somar logo direto, tá bom? Vou somar logo aqui, porque dá pra gente fazer isso bem facinho, tá bom? A gente sabe que 0 mais 0 e mais 0 dá 0, então não conta. Aí 2 mais 2 mais 2, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 6. 16 mais 6 dá 22. 22 mais 10, 32. Correto ou não? Tá bom? Vamos lá, só somar tudo aqui de novo. 0 mais 0 mais 0 dá 0. Aí 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Tá bom? 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 10, 24. 24 mais 6, 30. Tá bom? Então aqui nós temos 30. 30 é o valor da soma de cima. Agora continua. Quantos elementos nós temos? Se você contar, vão ser 10. Aí você sabe, né, mais do que eu, que 30 dividido por 10 dá 3. Pronto. É só você cortar aqui o 0 do 3 com o 0 do 1. Ficou 0 e 0 papocou, ficou 3 por 1 que dá 3. Então a nossa média é 3. Agora nós vamos calcular a nossa variância, para depois extrair a raiz quadrada. A variância é calculada assim, A variância é o nosso V. Aí eu vou fazer o seguinte, Nós iremos pegar a média, nós iremos pegar a diferença de cada elemento do conjunto, tá bom? Subtrair da média e elevar ao quadrado. Cada elemento do conjunto vai ter que ser pegado, subtraído da média, que é 3, e elevado ao quadrado. E depois o resultado é dividido pelo total de elementos, que continua sendo 10. Então veja, quem é o primeiro elemento? 0. Então fica 0 menos o 3, que é a média, elevado ao quadrado. Agora veja que o segundo elemento é 0. Então eu não vou repetir aqui 0 menos 3. O terceiro elemento também é 0. Eu não vou repetir aqui 0 menos 3. Como nós temos 3 vezes o número 0, aí eu boto aqui, 3, para depois eu multiplicar. Tá bom? E continua. Agora eu já pulo para o quarto elemento. O quarto elemento é o 2. Aí fica 2 menos a média, elevado ao quadrado. Observe que eu não vou repetir 2 menos 3 de novo, porque tem 3 vezes o 2. Aí eu boto aqui fora o 3 para eu multiplicar. Pronto. Continua. Agora nós temos o 4. Mais 4 menos 4, que é o elemento, menos a média, que é 3, elevado ao quadrado. Como nós temos 2 vezes o número 4, aqui eu vou multiplicar por 2. Pronto. E aí o número 6 só é uma vez, fica 6 menos 3, elevado ao quadrado. Lembrando que é somando. E mais o número 10, que também só tem uma vez, menos o 3, elevado ao quadrado. Pronto. Agora é só você fazer continha, tá? Em cima, aí todos os valores que forem obtidos em cima das diferenças elevadas ao quadrado e multiplicados, tem que ser dividido pelo total de elementos do conjunto, que é 10. Quando eu continuar aqui, nós vamos ficar com a variância sendo. Bora lá, vamos ver se a gente consegue fazer a conta bem rápido. Quanto que é 3 menos 0? 3 menos 0 é 3. 3 ao quadrado dá 9. E 9 vezes 3, 27. Olha que eu estou indo rápido. Vou botar logo aqui o 27. Tá bom? De onde que sai esse 27? 3 menos 0, 3. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. Continua. 3 menos 2, 1. 1 ao quadrado também é 1. E 1 vezes 3, 3.
Continua, ó. 4 menos 3, 1. 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 2, 2. Mais 6 menos 3, 3. 3 ao quadrado, 9. Mais 10 menos 3, 7. 7 ao quadrado, 49. E tudo isso aqui dividido por 10, tá bom? Vou fazer aqui na frente, ó, cálculo sequencial. Soma tudo que está aqui, ó. Quando nós somarmos tudo que está em cima, vai ficar, ó, 27 mais 3, 30. 30 mais 9, 39. 39 mais 2, 41. E aqui deu 49. Ó. Quanto que é 41 mais 49? Se você somar 41 mais 49, vai dar 90, dividido por 10. Continua com o cálculo sequencial. Cortou os zeros lá, né? 90 dividido por 10 vai dar 9. Lindo e maravilhoso. Já foi. Então, o nosso desvio padrão, o DP, vai ser a raiz quadrada dessa variância, que é 9. Pronto. Quando eu calcular a raiz quadrada de 9, dá 3. Agora eu quero lembrar de vocês para uma parada muito sinistra, porque lá nas alternativas não tem o 3. Se você observar direitinho, na letra A, nós temos a raiz quadrada de 3. E na letra B, nós temos a raiz quadrada de 9. Então, a resposta não é a letra A. Porque aqui, ó, a raiz quadrada de 9 é realmente 3. Mas aqui está dentro da raiz. Então, lá não tem a alternativa sem a raiz. Tem a alternativa dentro da raiz. Então, a nossa resolução, a nossa questão fica resolvida como sendo a resposta correta, a raiz quadrada de 9, que você tem na letra B. Beleza? Então, já foi. Ó. O conteúdo de estatística é esse aqui, ó. E já foi resolvido. Vou agora resolver as questões do curso de formação que a gente está fazendo, para vocês poderem ter uma revisão dos conteúdos de séries iniciais, tá bom? Vou só apagar para a gente continuar. Olá, galerinha. Agora a nossa resolução das questões que tratavam de estatística, a gente terminou. Agora essas três próximas, né? 6, 7, 8, são questões que se relacionam com fração, que é um curso de formação que a gente está fazendo para poder aprimorar os nossos ensinamentos para vocês, tá bom? E de fração é um conteúdo fácil, mas que vocês às vezes se confundem muito. Nessa questão aqui, ó, você tem que nas alternativas, você tem algumas bolinhas e algumas são pintadas e outras não. E ele quer que você represente, tá? Que você diga qual é a figura que representa a fração 1 dividido por 3, tá bom? Qual é a fração que representa 3 bolas, uma sendo pintada? Se você olhar direitinho aqui, não tem nenhuma dessas alternativas. Mas aí você vai lembrar de fração equivalente, tá bom? Porque se você vir para a letra A, você vai observar que na letra A tem quantas bolinhas pintadas? 2, de um total de 6. Na letra B, você tem 3 bolinhas pintadas, de um total de 6. Na letra C, você tem 4 bolinhas pintadas, de um total de 6. Na letra D, você tem 5 bolinhas pintadas, de um total de 6. E a letra E, ela é um pouco malucona, né? Nós temos 4 bolinhas pintadas, de um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um total de 9, tá bom? Observe que nenhuma dessas frações está sendo representada por 1/3. Mas é porque eu posso pegar essas frações e simplificar. E quando eu faço essa simplificação, ó, observa ó, que o 2 e o 6 são números pares. Então dá para dividir por 2. Quando eu divido por 2, ó, 2 por 2 fica 1. E 6 por 2, 3. Olha aí. Não precisa fazer mais nada. Como eu já achei a alternativa, nosso item correto, letra A, que é 1/3, é o que ele queria fazer, tá bom? Joinha, eu vou apagar aqui para a gente continuar a fazer as outras duas, tá bom? Para finalizar. Olha lá, galerinha, número 7, tá bom? Número 7, ó. Não sei se vocês perceberam, mas esse número 7 e número 8, lá no exercício de vocês, na atividade, essa questão 7, esse item 7 e o item 8, ele valia dobrado. Valia 2 pontos esse número 7 e valia 2 pontos o número 8. Só para ver se vocês se livravam dessa paradinha aqui, ó. Porque tem muita gente aqui que confunde, e não é para confundir. Tá? Ele quer saber qual é a forma mais simples de você escrever essa expressãozinha aqui, ó, essa fração. Aí você observa o quê? Ó, você observa que lá em cima tem quantos 2004? Lá em cima nós temos 1 e 2, 2 de 2004. Então vai ficar, ó, 2 vezes 2004, dividido por
Olha aqui embaixo, se você observar para o denominador, nós temos quantos 2004? Se você observar, nós temos 3, 2004. Pronto, vezes. Tá? Você já sabe que eu ensinei, né? Bem, que quando tem um número em cima e outro embaixo, em uma fração que eu esteja multiplicando, você pode papocar o de cima com o de baixo, ó, já papocou. Quando eu papocar o 2004 e o 2004 aí, vai sobrar o quê? 2 em cima e 3 embaixo. Já foi, ó. A forma mais simples de escrever essa fração aqui é 2/3. Fechou? Bora só apagar aqui para nós resolvermos a última questão, tá? O nosso último item, para finalizar. Vai lá, galerinha, para finalizar com chave de ouro, o nosso último item, tá bom? Item 8. Talvez tenha sido o mais difícil, por isso também que ele valia 2 pontos, tá bom? Esse item número 8, ele traz a seguinte mensagem. É um atleta que está em recuperação e por isso o tempo de treino dele é diferente de quem está em perfeitas condições, tá bom? Quem está em perfeitas condições, o treino dura 9 horas. Agora esse atleta que está em recuperação, ele treinou 3 dias e cada dia o tempo do treino dele foi diferente. No primeiro dia, o treino dele foi a metade do treino de quem está normal. No segundo dia, o treino dele foi 2/3 do tempo do treino de quem está normal. E no terceiro dia, o treino dele foi 5/6 do tempo do treino de quem está normal. E aí ele pergunta para a gente qual é o tempo do treino, nesses 3 dias, desse atleta que está se recuperando. Tá? Então a gente sabe que a metade na matemática é o todo, 1, dividido por 2. Como o tempo de treino total é de 9 horas, fica 1/2 vezes 9. Pronto, aí é só você fazer essa continha aqui. Tá? O segundo dia, o tempo de treino foi 2/3 do tempo total. Então vai ficar 2/3 do tempo total, que é 9. Então é só pegar 2/3 e multiplicar por 9. E no terceiro e último dia, foi 5/6 de 9. É só pegar 5/6 e multiplicar por 9. Então você multiplica o número de cima e divide pelo de baixo, bem facinho. Ó. Então 1 vezes 9 dá 9. E 9 dividido por 2 dá 4,5 horas. Pronto. Então no primeiro dia, o nosso atleta que está se recuperando treinou 4 horas e meia. No segundo dia, o nosso atleta que está se recuperando treinou 2 vezes 9, 18, ó, dividido por 3. E 18 dividido por 3 dá 6. No terceiro dia, o nosso atleta treinou mais um pouquinho, ó, treinou 6 horas. E no terceiro dia, o nosso atleta treinou 5 vezes 9. 5 vezes 9 dá 45, dividido por 6. 45 dividido por 6, essa continha que nós vamos fazer aqui, ó, do lado. Ó. 45 dividido para 6, para a gente relembrar a divisão. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 45? Se você observar, vão ser 7, né? Porque 7 vezes 6 dá 42. Para 45, 3. Tá bom? Como não tem mais ninguém para nós baixarmos, vamos baixar o nada. E aí compensa com 0. E aí você observa quantas vezes o nosso 6 cabe dentro do 30. Se você fizer as continhas direitinho, vão ser 5. E 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Fechou. Então o tempo de treino no terceiro dia foi de 7 horas e meia. Tá bom? Como ele pergunta qual é o tempo total, o tempo total do treino desse atleta vai ser o do primeiro dia, 4,5, somado com o do segundo dia, 6, somado com o do terceiro dia, 7,5. E aí você observa, meio com meio dá 1. 1 mais 7 dá 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 6, 18 horas. Esse é o tempo de treino desse atleta que está se recuperando. Gradativamente ele vai aumentando. Fechou? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Essa foi a resolução da atividade passada. Qualquer coisa vocês podem retomar lá e dar uma olhada, tá bom? Eu vou, baseando nessas correções, mandar um novo exercício que eu espero que todos consigam fazer. E o mais importante, não ter dúvida, tá bom? Fique em casa, se cuide e lembre que nós não estamos de férias. Um beijo para todos.